Muitas vezes ficamos reclamando do outro não nos ouvir, não nos compreender, não acolher. Mas será que nós temos feito isso pelo outro também? Temos acolhido? Temos permitido que o outro seja, sinta e se expresse verdadeiramente? Ei, ei! Bem-vindo a mais um episódio. Eu sou Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Você se permite acolher verdadeiramente o outro? Você abre espaço para que o outro se expresse e simplesmente seja? Você cria um espaço seguro para quem você ama ser, sem máscaras e sem medos? A gente costuma reclamar de não ser ouvido, de não se sentir bem em expressar o que a gente sente, o que a gente está pensando em relação a algo sobre o outro. Há aquele medo de ser julgado, medo de fazerem pouco caso do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando, né? De diminuir isso, de não ter aquele espaço de acolhimento e de apoio. Porém, será que a gente está abrindo esse espaço que a gente tanto quer para o outro, para quem a gente ama, para quem a gente diz que ama e que quer bem? Ou será que a gente também está agindo dessa forma em que se constrói, no caso, né, no outro, uma insegurança no se abrir e no se permitir ser verdadeiramente sem máscaras? Será que a gente está bloqueando esse espaço para o outro ou a gente está criando esse espaço para o outro, né? E pensando nas pessoas mais próximas, você realmente cria um espaço para que elas se sintam livres para compartilhar com você as emoções, as ideias, os sonhos, as inseguranças, os desafios e os pensamentos delas, sem medo de serem julgadas ou de que você diminua, né, tudo isso? Sabe quando a gente só quer compartilhar alguma coisa, seja algo bom ou seja algo desafiador que a gente está passando, que a gente está vivendo, e a gente só quer compartilhar isso com quem a gente ama. A gente não quer o conselho, a gente não quer a opinião, a gente quer simplesmente colocar pra fora, compartilhar, dividir isso. E aí a gente fica ouvindo milhares de conselhos não pedidos sobre o que a gente deveria fazer, sobre o que a gente deveria pensar, sobre o que a gente deveria sentir. Pois é, será que você, sem perceber, não tem feito isso também com o outro, com as pessoas que você ama? Nem sempre a gente quer que o outro apresente mil soluções, ações e formas de lidar com algo que a gente está passando, que a gente está vivendo, ou que a gente vai passar, vai viver. Às vezes a gente só quer ser ouvido. Às vezes a gente só quer compartilhar, transbordar, aliviar o que está passando ali no nosso mundo interno, enquanto a gente divide isso com quem a gente ama, enquanto a gente compartilha isso com quem a gente ama. Às vezes a gente só quer ser escutado, ser abraçado, ser acolhido. Pois é. Às vezes, o outro só quer isso também. E claro que é difícil sim, é desafiador sim, ver quem a gente ama passando por algo difícil, doloroso, desafiador, ver essa pessoa sofrendo, né, ver que essa pessoa não tá bem, sendo que a gente consegue pensar em mil soluções possíveis, né, para resolver ou para melhorar aquela situação. Porém, é importante que a gente lembre que cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus processos, cada um sente de uma forma, vive de uma forma, enxerga de uma forma a situação. Então, de repente, o outro não está pronto para sair daquele limbo ainda. E se o outro não está pronto, não adianta você falar e falar o que você acha que ele deveria fazer. Inclusive, isso pode piorar a situação e a relação. Pode fazer com que o outro não se sinta mais à vontade em se abrir com você. Pode fazer com que o outro se feche para compartilhar, para desabafar, para aliviar, para transbordar o que ele está sentindo no mundo interno dele com você. E vai que você é a única pessoa que esse outro tem pra fazer isso, né? Então você tira isso da pessoa, tira essa oportunidade da pessoa de se abrir, de ser ele mesmo por inteiro. Então você se torna ainda aquela pessoa chata que não sabe mais ouvir sem ficar dando mil pitacos, não sabe acolher. Só quer dizer, faz isso, faz aquilo, se colocando num pedestal de sei tudo, né? Sei o que é melhor pra você. Ah, mas então eu vou ver quem eu amo, passando por algo que eu sei como lidar e vou ficar quieto, e simplesmente vou ignorar o que eu sei, e simplesmente vou deixar pra lá. Não é bem por aí, né, não é bem desse jeito. Você pode estar ali junto, do lado, se mostrando disponível para ouvir e se mostrando disponível caso aquela pessoa
queira a sua ajuda, peça a sua ajuda. Você pode perguntar para a pessoa se ela quer um conselho, uma ajuda, ou se ela quer apenas ser escutada. E aí, ela te dando licença para opinar, para auxiliar, aí sim, você apresenta suas 1000 soluções, né, você dá a sua opinião, você tenta auxiliar. Mas fora isso, não cabe a você dizer o que a pessoa deve sentir, fazer, pensar. E eu sei que é difícil e é desafiador sim, é óbvio que é, a gente tá ali querendo falar: "Não faz isso porque eu fiz comigo e deu certo", mas será que se aquela pessoa fizesse naquele momento vai dar certo? Porque aquela pessoa não tá pronta para aquilo, se ela tivesse pronta ela estava por ela mesma fazendo. Então, caso ela não te dê essa permissão, essa licença, né, para opinar, para auxiliar, caso ela não queira a sua opinião, não vai adiantar falar: "Faz isso, você tem que, você deveria". Você só vai se tornar chato e vai complicar aquela situação, porque a pessoa não tá ali pra isso, ela não quer aquilo, ela não quer ouvir conselho, ela não quer ouvir opinião, ela só quer compartilhar com você. Então é só pensar quando é o contrário, quando você se sente pronto, pra compartilhar alguma coisa com alguém, né, você divide, você só quer dividir, você quer desabafar, você quer colocar pra fora, né, você quer transbordar aquilo e compartilhar com quem você ama, seja algo bom ou seja algo desafiador, né, principalmente quando é algo desafiador que você tá vivendo, algo desafiador pra você. E aí você compartilha isso com alguém. Você se sente pronto pra resolver algo da forma que alguém sugeriu, só porque essa pessoa sugeriu? Quando na verdade você estava ali só querendo compartilhar, você não queria opinião? Como você se sente quando é você que tá ouvindo uma enxurrada de você tinha que, você deveria, ah, se você fizesse, não, mas se você fizer, ah, não, faz tal coisa, quando você só queria ser escutado e abraçado? Como você se sente diante disso? A gente mais ajuda quem a gente ama sendo exemplo do que a gente acredita, sendo exemplo do que a gente valoriza, sendo exemplo do que a gente quer ali propor que o outro faça e, claro, estando junto, estando disponível, estando presente, se mostrando para o outro como alguém que tá ali se precisar ser escutado, se precisar de opinião, se precisar de conselho, se precisar de ajuda, enfim, do que o outro precisar, né? Não do que você acha que o outro precisa. E, claro, se o outro der esse passo livre aí pra gente opinar, auxiliar, né, ajudar, enfim. Aí, claro, vale dar sugestões, opiniões, ajudar como a gente puder, de uma forma mais assertiva e mais direta. Porém, tem que ter um cuidado para não cair naquela arrogância mesmo, de achar que sabe o que é melhor para o outro mais do que ele mesmo. Cuidado para não cair na arrogância de achar que sabe o tempo do outro mais do que ele. E busque entender, né? Busque compreender e realmente mentalizar que cada um tem os seus desafios a enfrentar e lidar para crescer, para aprender, para se desenvolver também. E cada um tem um tempo e processo próprio para isso. Então, é só você se colocar no lugar de: "Espera, quando é comigo? Eu tô passando por algo desafiador, tô sentindo algo desafiador, e aí eu vou compartilhar com alguém que eu amo e a pessoa fica falando: 'Ah, você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo'". Eu faço só porque a pessoa fala que eu deveria? Eu me sinto pronto pra fazer isso só porque a pessoa fala que eu deveria? Acho que não, né. Cada um começa quando se sente pronto. Então sim, você pode compartilhar com essa pessoa que tá passando por algo desafiador, algo que você aprendeu, algo que você leu, mas sem aquele forçar de você deveria, você tinha que, ah, se você fizer tal coisa vai melhorar, se você fizer tal coisa. Não, simplesmente compartilhando, sem pretensão e estando ali aberto para auxiliar, claro, se a pessoa quiser, né? Se a pessoa estiver disposta a isso, se a pessoa te pedir isso, te conceder esse passe para opinar e aconselhar. Então, é importante lembrar que um diálogo e relações saudáveis e realmente com conexões verdadeiras envolvem também a escuta e não apenas a fala. Envolve a escuta com presença, sem julgamentos, sem rótulos. Envolve você estar ali, né? Os dois estarem ali. E em relação aqui, amizade, familiar, amorosa, qualquer relação, tá? Envolve o estar ali presente, ouvindo o outro e não apenas falando. E claro, sendo ouvido também quando é a gente que tá ali do lado do compartilhar, né? Quando é a gente que tá compartilhando algo, que tá desabafando, que tá dividindo algo. Mas envolve essa escuta com presença também. Escuta sem julgamento, sem rótulo, só escutando, só acolhendo, abraçando aquela pessoa que tá precisando ser ouvida apenas. Ela não quer conselho, ela não quer opinião, ela só quer ser ouvida. Então, reflita por aí, né? Será que você tem, de fato, escutado o que as pessoas que você ama te dizem? Ou você tem só ali ouvido pra logo em seguida retrucar e falar: "Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo"? Em que lugar você tá
nisso, né? Você é a pessoa que sabe escutar e acolher e abraçar e permitir que a pessoa sinta o que ela tá sentindo e permitir que a pessoa expresse o que ela tá pensando? Ou você já vai logo com vários conselhos e várias faz isso, faz aquilo, e várias soluções e quer resolver a questão pela pessoa? Como você tem lidado com isso? Como isso tem refletido na sua relação com essas pessoas que mais te procuram, né, pra desabafar, pra compartilhar? Como que tá isso na sua vida? Você realmente permite que o outro expresse quem ele é? Você permite que o outro passe pelos desafios que ele tá passando? Você permite que o outro viva os processos dele, que siga o próprio tempo? Ou você quer impor o seu tempo e os seus processos para as outras pessoas? E a gente fica por aqui. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a refletir sobre o quanto você tem sido um espaço de acolhimento e de escuta para quem você ama, ou se você tem caído no padrão de vou resolver os problemas de todo mundo, porque eu sei como resolver tudo, o problema de todo mundo. Então, começa a praticar mais a escuta compassiva, a escuta consciente, a escuta com presença, de fato, em relação ao outro, assim como você quer que façam com você, né? E você vai ver como que isso abre um espaço para uma conexão muito maior entre você e a outra pessoa, seja o tipo de relação que for. Um super abraço e até o próximo episódio.